Lindsay e Patrick Clancy pareciam viver, do lado de fora, uma vida incrível, criando 3 filhos lindos e maravilhosos. Mas isso acabou em 24 de janeiro de 2023, quando Lindsay Clancy fez o impensável. Ela teve que estrangular as crianças até que ficassem inconscientes, e depois continuar estrangulando por mais alguns minutos. Instantaneamente, ela passou a ser retratada como uma mãe malvada, acusada dos assassinatos de 3 pequenos anjinhos inocentes. Mas essa história mudou quando seu marido Patrick e seus advogados de defesa revelaram o que estava acontecendo a portas fechadas. Quanto à psicose pós-parto, as preocupações e o medo que uma mulher tem, mas uma mulher que sofreu e suportou essa aflição. E agora, com o início do julgamento, surge a pergunta: o júri irá desculpar o comportamento dela e declará-la inocente por causa da psicose pós-parto? Eu continuo dizendo, este é o maior julgamento do verão e uma tragédia de proporções tão enormes. Estamos falando de 3 crianças que simplesmente foram tiradas do mundo, quanto elas sofreram. E quanto a Lindsay Clancy e psicose pós-parto? Isso realmente a impediria de se controlar, impedindo-a de matar os próprios filhos? Eu sou Vinnie Politan. Vamos investigar. Não há dúvida de que este será um julgamento intenso dentro do tribunal. O debate do lado de fora do tribunal já está intenso e lá dentro vai ser ainda mais acalorado. Acredito que, para os promotores, tudo se resume ao quanto essas crianças sofreram e ao que foi preciso para tirar suas vidas. Como você enrola aquelas faixas de exercício em volta do pescoço delas até que estejam mortas? Para mim, isso é uma parte muito importante desse caso e nós vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre a psicose pós-parto. Essa é a defesa aqui e ela é real. Isso realmente existe. A questão é, existiu? A ponto de Lindsay Clancy não conseguir mais controlar suas próprias ações? E ela se sentiu compelida a tirar a vida dos seus 3 filhos? Bem, isso vai caber a 12 pessoas que vão decidir isso no júri, e a seleção desse júri já está em andamento. Lá no Tribunal do Condado de Plymouth, em Massachusetts, e é lá que Sierra Gillespie, a apresentadora do Law Long Crimes Scandal, se junta a nós agora. Certo, Sierra, nos leve para dentro da sala do tribunal hoje. Qual a principal manchete até agora? Bem, temos nosso primeiro jurado do dia que foi selecionado, Vinnie Politan, no momento desta gravação. Isso nos leva a 13 jurados agora, esse jurado mais recente. Ele é um homem branco, tem, não sei, entre 50 e 60 anos, eu realmente o vi no corredor antes. Ele parece ser bem comunicativo. O que eu ouvi dele é que ele trabalha no segundo turno, mas ele não acha que isso vai afetar o trabalho dele de nenhuma forma. E as perguntas que a juíza faz, como: você sabe, a ré tem o direito de testemunhar, ela também tem o direito de não testemunhar. Você usaria isso contra ela? E ele disse: não, de jeito nenhum. Parece que ambos os lados gostaram dele, tanto que o selecionaram. Isso nos leva ao número 13. Falei com o advogado de defesa hoje cedo e ele está confiante de que o júri será escolhido hoje. Uau, ok. Então eles estão avançando muito, muito rápido. Já sabemos se há alguma mãe no júri até agora? Essa é uma ótima pergunta. Quero dizer, eu sei que há algumas mulheres que estão no júri. Na verdade, está quase meio a meio neste momento. Eu não sei ao certo se elas são mães, porque, sabe, na sala do tribunal eles estão usando aquele ruído branco. Nem sempre entendo tudo que dizem, mas provavelmente pelo menos uma é mãe. Só não posso confirmar totalmente. Ok. E quanto a Lindsay Clancy? As coisas estão ficando mais reais agora. A seleção do júri quase acabou. O julgamento vai começar em breve. Notou alguma mudança nela? O que você está percebendo em Lindsay Clancy? Sim, foi interessante de ontem para hoje. Conversei com você ontem sobre como Lindsay estava. Eu não diria catatônica, mas parecia muito, sabe, meio distante, com o olhar vidrado, expressão muito séria, sabe, quase sem emoção nenhuma. Quero dizer, algumas pessoas até alegaram ou especularam que ela estava sob algum tipo de medicação, mas hoje está bem diferente. Quero dizer, estamos sentadas nesse tribunal. É meio, sabe, pode ficar monótono, pode ficar, sabe, demorado.
E ela está fazendo coisas que todas nós fazemos, tipo, arrumando o cabelo, coçando, mexendo, olhando ao redor, tipo, como uma pessoa normal do dia a dia. Nesse momento, ela está ouvindo atentamente e está muito, muito próxima desses possíveis jurados quando eles estão sendo questionados pelo juiz, tanto pela promotoria quanto pela defesa. Então, ela está bem ali no meio de tudo e me parece que ela está acompanhando o que eles estão dizendo. E isso é interessante, né? Porque ela pode ou não depor, há uma boa chance de que ela não vá depor. Acho que todo réu criminal passa por isso, né? Mas vê-la numa posição em que, olha, tudo está em jogo aqui, tipo o resto da vida dela. Como será isso? Se ela vai estar numa cadeira de rodas na prisão, ou numa cadeira de rodas recebendo tratamento psiquiátrico, ou potencialmente numa cadeira de rodas em liberdade, um dia tudo está em jogo. Será que dá para ver que ela está carregando o peso de tudo isso? Quero dizer, acho que você está certa. Ela definitivamente deve estar sentindo o peso de tudo isso. É literalmente a vida dela que está em jogo aqui. Ela vai para a prisão ou vai voltar para o hospital Tewksbury? O que espera por ela? E eu vejo isso em Lindsay. Quero dizer, não tenho certeza se é só pelos acontecimentos gerais de janeiro de 2023 ou pelo fato de que agora ela está sendo confrontada com tudo isso diante de um júri de seus pares, do mundo inteiro. Porque, claro, vamos transmitir tudo ao vivo. Mas dá pra ver que ela está, sabe, meio tensa nos ombros, quero dizer, só de olhar para a linguagem corporal dela. Eu não sou especialista nisso tudo, mas se eu fosse a ré, eu estaria, sabe, tremendo. Eu estaria apavorada. E dá pra perceber isso nela. Quero dizer, não sei se ela realmente vai depor. Sinceramente, mal vi ela falar. Não sei muito bem qual é o estado dela neste momento. Quero dizer, não sei se ela está tomando muitos remédios, sei lá, isso tudo é especulação. Só vi ela trocar algumas frases com Kevin Reddington, o advogado dela, então não tenho certeza se ela realmente vai depor nesse momento. Mas acho que o peso do que aconteceu e ter que encarar isso agora está realmente afetando muito ela. E eu estou interessado na sua observação por estar aí no local. O que mais te surpreendeu até agora, desde que você está nesse fórum, acompanhando esse caso e a história há anos? Nós já conversamos sobre isso. Eu esperava encontrar alguns apoiadores aqui. Cobrimos esses julgamentos, às vezes estou lá e há pessoas que são apenas espectadoras, fãs que querem participar e entram na sala do tribunal. Às vezes elas estão contra ou a favor do réu, seja como for. No caso de Lindsay Clancy na internet, muitas mães se manifestaram. Outras enfermeiras disseram que ela tinha psicose pós-parto, por isso agiu assim. Estamos aqui para apoiar Lindsay Clancy. Muitos bilhetes foram escritos, houve postagens nas redes sociais e tudo mais. É chocante para mim não ter visto nenhuma dessas pessoas aqui para apoiá-la. As únicas pessoas que vi apoiando ela foram suas duas enfermeiras, obviamente do hospital. E aí ela tem os pais dela, mãe e pai, que são pessoas bem discretas, meio simpáticas, e a avó dela, e é só isso mesmo. Então eu fiquei meio chocada que não tem pessoas aqui que querem ver isso. Fora todos os repórteres, não teve nenhuma pessoa comum, sabe? Aquelas pessoas do dia a dia, como às vezes vemos em julgamentos com júri. Mas talvez isso mude quando as declarações de abertura forem apresentadas. Com certeza. Sarah Gillespie, em Plymouth, com a reportagem. Muito obrigado. Obrigada, Vini Politan. Quero mostrar algo que o promotor disse logo no início, em uma das primeiras audiências deste caso. Acredito que, ao ouvirem o que ela diz, verão que isso virou a força motriz das acusações de assassinato contra Lindsay Clancy. Vamos ouvir. As crianças foram mortas por estrangulamento por laço. O estrangulamento por laço faz a vítima perder a consciência entre 10 segundos e 1 minuto, dependendo da resistência. Quanto mais ela resiste, mais tempo leva. Dawson apresentou mais petequias no rosto e pescoço. Segundo o médico legista, isso indica que Dawson lutou ou resistiu mais por sua vida do que Corey Calvin, ou que ela o estrangulou com mais força do que os outros dois, ou oboe, e são necessários no mínimo 10 libras de pressão para estrangular. Após a vítima perder a consciência, o laço deve ser mantido no lugar com essa mesma força por mais 4 a 5 minutos. Ela precisou estrangular as crianças até desmaiarem e seguir por mais alguns minutos. Uau! Eu quero entender um pouco mais o contexto e ter uma perspectiva sobre o que acabamos de ouvir e o que foi descrito pelo promotor. Como essas crianças sofreram? Está aqui comigo um bom amigo, você o conhece muito bem.
Joseph Scott Morgan, investigador de mortes e apresentador do podcast The Body Bags. E, claro, trabalha e é uma grande força na Jacksonville State University, no Applied Forensic Center, fazendo um trabalho incrível lá. Joseph, é ótimo ver você. Quanto essas crianças sofreram no momento em que a mãe tirou suas vidas, colocando aquela faixa de exercício em volta do pescoço delas, uma de cada vez? Significativamente. E ali ele teria consciência disso, porque em ordem seria assim. O que me chama a atenção nesse caso é o fato de serem faixas de exercício. Então isso significa que elas têm um pouco de elasticidade, certo? Então é difícil medir a quantidade de força que vai ser necessária por causa dessa elasticidade. Por isso você precisa continuar aplicando força repetidamente. Isso é diferente de, por exemplo, usando, por exemplo, um cinto de couro ou, sabe, um pedaço de fio. Isso é algo bem estático, entende o que quero dizer? Então teria havido a luta e também, sabe, pessoas que nunca se envolveram nesse tipo de situação antes, o que não podemos dizer que sejam muitas, com sorte, a menos que sejam assassinos treinados, você não sabe até que ponto vai ter que chegar. Em muitos desses casos, as pessoas costumam exagerar, não é? Haverá muita violência aqui. E a criança que estava sendo mencionada, isso é significativo. E fico feliz que você tenha mostrado esse trecho, porque a quantidade de petecas que você está vendo nessa criança, eu acho que pode ser uma medida da força que foi usada. E também, isso está relacionado ao tempo de duração. E é nisso que estamos querendo chegar aqui. E não estou dizendo que existe, eu realmente não sei como colocar isso de forma delicada, mas certamente existem maneiras mais misericordiosas de tirar a vida de alguém do que essa. Isso foge de tudo o que você e eu cobrimos ao longo dos anos. Estrangulamento por laço pode ser um dos eventos mais horríveis porque a pessoa demora a morrer. Eles não morrem imediatamente, cara. E isso é o que mais chama a atenção aqui, principalmente quando você considera que foi feito pela própria mãe. É, a mãe. Agora, o filho mais novo, o bebê, na verdade, sobreviveu por alguns dias depois. Você está surpreso ou por que isso ocorreria? Não, eu não estou necessariamente surpreso. E só para que a gente entenda o mecanismo, não é só sobre as vias aéreas, certo? É sobre o sistema arterial e venoso que está aqui dentro. Então, o que acontece é que, ao aplicar uma ligadura, não está apenas comprimindo a traqueia, certo? Ela também está sendo usada nos vasos de cada lado. Assim, você está basicamente cortando o suprimento de oxigênio para o cérebro. O cérebro é o órgão mais vascularizado do corpo, como sempre digo. E eu acho que muitos dos nossos amigos aí podem já ter tido uma síncope, onde você fica meio tonto assim. Algumas pessoas podem ter desmaiado, talvez por alguma condição médica. Você conhece essa sensação? Você não morre. Mas essa tontura teria sido inicialmente parte disso, além do horror da luta que essa criança teria enfrentado. Mas há fluxo sanguíneo suficiente para mantê-los vivos. Mas as funções cerebrais superiores foram reduzidas a tal ponto que a criança simplesmente vai apagar. E isso não é sustentável após um certo período de tempo, certo? E eles provavelmente teriam que ter tomado algumas medidas para prolongar a vida e estamos apenas mantendo a esperança. Sempre queremos ter esperança, principalmente pelos nossos filhos, de que sobreviverão. E simplesmente já não havia mais como salvá-lo. Agora, outra coisa que o promotor disse, 10 libras de força. Você pode explicar isso para a gente? E quanta força e por quanto tempo essa força precisa ser aplicada? Sabe, eles estão falando sobre 10 libras de força. É um termo meio relativo, porque isso é um evento dinâmico. Então ela não vai estar. She is not going to be aplicando 10 libras de força continuamente, certo?
Esse é meio que o referência concreta que temos na área forense para ter uma ideia de quanta força seria necessária teoricamente para tirar a vida de alguém, certo? Não é como se você tivesse um torno onde você pode apertar e ajustar exatamente nesse ponto. Não é assim. Estamos falando de uma criança que está lutando, brigando, certo, para sobreviver. E você tem uma mãe que supostamente quer acabar com essa vida. Então, isso vai variar em intensidade. Sabe, pode cair para 900 gramas até chegar a quase 7 quilos, certo? Então, vai ser esse tipo de empurra e puxa, assim. Ah, Se você pensar em 4,5 kg de pressão que você teria que aplicar constantemente, ah, eu diria, eu realmente não sei como explicar em termos que as pessoas entenderiam como isso seria, mas seria o limite máximo do que uma pessoa comum conseguiria aplicar com a força da mão. Ok, por um tempo sustentado, sabe? Talvez por alguns minutos, e então vai relaxar e depois vai voltar de novo. E novamente você vai ter esse tipo de flutuação na pressão, sabe? Nas libras por polegada quadrada que você precisa aplicar nessa área para comprimir esses vasos a ponto de matar alguém, ou você chega até a própria via aérea e, sabe, fecha ela também, porque você tem dois elementos atuando aqui. Estamos respirando e também temos o fluxo sanguíneo, que a gente nem pensa, sabe, mas isso também está acontecendo. Joseph Scott Morgan, sempre é ótimo ter você aqui com seu conhecimento. Assim, entendemos a realidade do que aconteceu. Eu agradeço, senhor. De nada, Ben. Então, a defesa de Lindsay Clancy é a inimputabilidade penal, que é a versão de insanidade de Massachusetts, certo? E, segundo a lei de Massachusetts, o padrão é que ela não consegue controlar suas ações como resultado do que está sofrendo, sua condição mental. Ela não consegue se controlar. Mesmo que ela saiba que o que está fazendo é errado, ela não consegue se impedir de fazer. Então, neste caso, obviamente, é depressão pós-parto versus psicose pós-parto. Quero entender melhor isso. Quero apresentar nossa convidada especial, a assistente social clínica licenciada e autora de Thriving After Trauma, Stories of Living and Healing, Shari Botwin. Shari, muito obrigado por estar aqui. Obrigada por me receberem. Então, nos leve para esse universo. Durante anos ouvimos falar sobre depressão pós-parto. Sinceramente, é a primeira vez que ouço sobre psicose pós-parto. E minha presunção e suposição é que seja apenas um nível muito mais elevado. Nos dê um pouco do contexto. Tipo, por que isso acontece? Sabemos o motivo? A depressão pós-parto pode acontecer com muita frequência. Quando alguém tem um bebê, há todo tipo de desequilíbrio químico e hormonal. Então, a diferença da depressão pós-parto é que ela pode acontecer ao longo do tempo e pode atingir alguém de repente. Não necessariamente só na primeira semana ou no primeiro mês, mas alguém dentro do primeiro ano após o parto pode desenvolver depressão pós-parto. A psicose pós-parto tem um início muito repentino, é quase como uma explosão. Em um minuto você pode estar muito bem e então, talvez dentro de 72 horas após o parto, pode parecer um surto psicótico. É assim que eu vejo isso, é como uma emergência de saúde mental. Alguém entra em crise e perde a capacidade de manter o controle, mesmo que uma parte dela saiba que tem algo realmente errado. Por que estou tendo esses pensamentos horríveis? Os sentimentos que alguém experimenta durante a psicose são tão fortes e tão avassaladores. Deixe-me perguntar algo, pois isso é essencial nessa história: o suposto planejamento dela. E os promotores podem dizer: olha, ela mandou o marido sair, ela o mandou embora. Ela estava calculando quanto tempo ele ficaria fora, quanto tempo ela teria para matar as 3 crianças. Se ela estivesse nessa psicose pós-parto, ela poderia estar sob efeito da psicose e ainda assim planejar e tramar tudo isso e permanecer calma e tranquila enquanto se prepara para tirar a vida de 3 crianças pequenas. Quando ela chega a esse ponto, embora pareça que está premeditando, é algo calculado. O que você está descrevendo é alguém que está passando por uma psicose. Então não é algo que simplesmente acontece e 30 segundos depois, os pensamentos ou sentimentos acabam.
Quando eu ouço a história do que aconteceu nesse ponto da jornada dela, o que me parece é que foi porque não houve nenhuma intervenção. Nesse momento, parecia já ser tarde demais. Ela estava tão envolvida pela doença que permaneceu em um estado de doença mental, mal-estar e loucura. Em algum nível, ela conseguia pensar consigo mesma: por que estou fazendo isso? Eu preciso pedir ajuda. Mas, do meu ponto de vista, a parte doente dela tomou conta completamente, e naquele momento já era tarde demais. É por isso que, quando falamos sobre psicose pós-parto, dizemos que é uma emergência, porque se ninguém intervir no momento em que alguém está nesse estado de psicose, algo terrível pode acontecer. É isso que essa história nos mostra. Deixe-me te perguntar uma coisa sobre psicose pós-parto. O foco dos sentimentos. Ela tem 3 filhos, certo? 3 crianças diferentes, idades diferentes. Sim, tem um bebê, mas tem outros 2. Ainda assim, parece que a violência foi direcionada às 3 crianças, não ao marido, mas às 3 crianças. Isso seria incomum? Quero dizer, o foco não ter sido só na criança que acabou de nascer, mas também nos irmãos mais velhos, sem nada disso ser direcionado ao marido. Quando pensamos de novo na história e nos fatos que estamos ouvindo, o que ela está descrevendo, e acho que vamos ouvir muito mais sobre isso no julgamento, é que não se trata apenas das crianças e de acabar com a vida delas. Ela estava planejando tirar a própria vida. Então, na cabeça dela, a história era: todos os meus filhos precisam morrer e depois eu preciso morrer com eles. Então, eu acho que nesse caso em particular, embora seja horrível e devastador, não me surpreende que tenha chegado a esse ponto. Para alguém que está no meio disso e ela realmente tentou pedir ajuda. Ela expressou isso, os pensamentos que ela estava tendo em sua cabeça. Ela procurou diferentes médicos e enfermeiros e usou 13 medicamentos diferentes. Sim. O que você acha da interação entre os medicamentos e os diferentes profissionais que a trataram ao longo de tudo isso? Quero dizer, eu tenho tantos pensamentos. O que eu penso é: essa é uma mulher que realmente tentou, em muitos níveis, buscar ajuda. Ela fez tudo certo. Ela ficou internada em um momento, ela consultou médicos, ela tomou, como você disse, 13 medicamentos diferentes. Ela estava gritando por ajuda de tantas maneiras, e o que eu penso sobre isso é: eu conheço muitas mulheres que começam a sentir sintomas de pós-parto e elas me dizem: acho que estou com isso, mas não quero pedir ajuda. Eu tenho vergonha. Os médicos não vão me ouvir. Eu já trabalhei com clientes que claramente tinham um transtorno pós-parto, mas quando vão ao médico são ignoradas. Então, nesse caso específico, essa mulher e o marido dela, pelo que ouvimos, os dois estavam lutando para que ela recebesse a intervenção adequada, o apoio e a ajuda que ela precisava. Então, eu acho que o que aconteceu com a medicação, e eu já vi isso também, é que a medicação pode ser um ótimo apoio para as pessoas, mas não funciona para todo mundo. Há algumas pessoas que, na verdade, pioram quando estão usando diferentes tipos de medicação. Então, nesse caso, parece que muitas das informações que ela estava apresentando ou não foram ouvidas ou foram descartadas de alguma forma, mas eu sinto que essa é uma história da qual realmente precisamos aprender, porque ela é alguém que fez o que se espera que você faça quando começa a sentir que está perdendo a cabeça. E quando esse crime aconteceu, ela já tinha feito tantas coisas diferentes e já tinha esgotado muitos dos recursos de apoio de que dispunha. E a doença só foi piorando, piorando e piorando. E é por isso que estamos sentadas aqui hoje falando sobre essa tragédia horrível. Shari Botwin, agradeço pelo seu tempo e pelas suas análises. Muito obrigado. Obrigada. É isso por hoje. Eu sou Vini Politan. Muito obrigado por assistir. E como sempre, por favor, não se esqueça de abraçar as crianças.